Olá, bem-vinda e bem-vindo à nossa 11ª aula. Estamos já chegando ao final e, portanto, essa já é a penúltima aula. Nosso curso já está chegando no final. Antes de começar essa aula, eu quero dar alguns recados que eu já, de certa forma, já passei na aula passada, mas eu quero reforçar porque são muito importantes, que diz respeito à nossa finalização. O primeiro é o trabalho de conclusão de curso, o TCC, que eu já tinha solicitado, já estava solicitado desde o começo, e eu quero então reforçar que vocês podem entregar esse TCC até o prazo, em princípio, seria até a última aula, mas vamos estender mais uma semana para a entrega desse TCC, que deve ser um planejamento pedagógico ou um plano de aulas feito por aqueles que estão em sala de aula, que esse é um curso dirigido principalmente para professoras e professores do ensino básico. Contudo, nós temos algumas pessoas que não são professores, então o que eu estou pedindo também como uma possibilidade é o fichamento de um dos livros, né? E agora entendendo que esse fichamento não é dos artigos indicados para acompanhar as aulas. É um daqueles livros que fazem parte da bibliografia, que basicamente são os livros dos autores que nós utilizamos, portanto são clássicos, e que vocês podem fazer o fichamento de um daqueles livros. E eu prefiro que faça o fichamento de um livro, porque um livro está o pensamento completo do autor, diferentemente do artigo, que o artigo é apenas um fragmento. Então, um daqueles livros que está indicado na bibliografia ao final do documento que eu enviei na primeira aula, para que vocês façam o fichamento. Se alguém, por acaso, não tiver esse documento, me avisa que eu envio de novo a lista dos livros para serem fichados. O outro recado é sobre as faltas. Eu mandei na aula passada uma grade com a lista com todos os alunos e alunas e a presença de cada um. E eu quero que vocês confiram para ver se está tudo correto, porque para a emissão do certificado é necessário ter no mínimo 75% de presença. Então, quem não tiver 75% de presença não será emitido o certificado. Então, eu quero que vocês deem uma conferida para ver se não tem risco de ter uma quantidade inferior de presença e não ficarem prejudicados. Se houver algum problema, se tiver algum equívoco no registro que eu fiz, por favor, me avise para que a gente faça a correção. Dado esses recados, a nossa aula de hoje vai ser uma aula um pouco mais densa, porque diferentemente de algumas outras aulas que tratamos de um único autor, nós estaremos tratando aqui de 5 autores. 5 autores contemporâneos, autores que escreveram, muitos deles depois daqueles clássicos, e esses autores contribuem com interpretações bastante aprofundadas do Brasil e contribuem, portanto, ao interpretar, ao analisar, a definir o lugar do negro na história e na sociologia do nosso país. O lugar do negro e da negra na história e na sociologia do nosso país. Esses autores são o Jacob Gorender, Luiz Felipe de Carvalho Franco, Luiz Felipe de Alencastro, Maria Silvia de Carvalho Franco, Darcy Ribeiro e Ciro Flammarion Cardoso. Então, esses serão os autores e autoras que nós estaremos abordando hoje, procurando demonstrar o quanto que eles contribuíram para essa interpretação e a maneira pela qual esses autores, inclusive, refutaram parte
da produção acadêmica dos autores anteriores a que nos referimos e passaram a construir um outro olhar sobre o país, contribuindo para compreendermos esse país, enfim, para as reflexões necessárias para compreender esse país e para compreender o papel do negro e da negra na história e na sociologia brasileira. Um dos autores, assim como Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes, a sua história pessoal foi muito importante para a sua construção, para a construção das suas teses acadêmicas, da sua interpretação. Então vou falar um pouco dele, só dele e dos demais não, porque essa sua história ela reflete na sua produção acadêmica, que é o Jacó Gorender. O Gorender era filho de judeus ucranianos, socialistas e antisionistas. Ele nasceu em Salvador e teve uma infância pobre, vivendo em cortiços naquela cidade. Ingressou na Faculdade de Direito de Salvador em 1941. Aos 18 anos, abandonou a faculdade, alistou-se na Força Expedicionária Brasileira para ir lutar contra o nazifascismo na Segunda Grande Guerra, servindo na Itália. Na volta da guerra, afiliou-se ao Partido Comunista Brasileiro, tornando-se dirigente, inclusive membro do Comitê Central. Foi expulso do partido por opor-se à resistência dentro da legalidade ao golpe de 64, defendida pela maioria da direção. O que a direção do Partido Comunista defendia naquela época? Que o golpe de 64 era um golpe contra os trabalhadores, contra a sociedade brasileira, mas a resistência a esse golpe deveria ser feita dentro da legalidade. Que legalidade? A legalidade estabelecida pelos próprios golpistas. Então, Jacó Gorender, assim como outros, se insurge contra essa direção do Partido Comunista e acaba sendo, se afastando da direção do Partido Comunista e se afastando do partido. Então, ele cria outro partido, ele participa da fundação do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, o PCBR. Ele foi preso em seguida e barbaramente torturado durante muito tempo por ser dirigente desse partido de esquerda, que defendia inclusive a resistência armada, e ele acaba tentando até se matar na prisão devido aos horrores que passou. Depois de sair da prisão, dedicou-se a pesquisar e estudar a formação social brasileira. O seu principal trabalho sobre a história do Brasil é o Escravismo Colonial, publicado em 1978. Politicamente, em 1994, filiou-se ao Partido dos Trabalhadores, onde permaneceu até sua morte, 11 de março de 2013. Então, o Jacó Gorender tem essa história e essa história vai marcar, de certa forma, a sua produção acadêmica, a sua contribuição para a interpretação do Brasil. E o Jacó Gorender, então, ele parte para essa interpretação. E essa interpretação que ele faz tem alguns eixos, alguns pontos centrais para fazer essa interpretação. Então, que eixos são esses que o Gorender trabalha? Primeiro, ele considera que os estudos da história do Brasil, sob o prisma da sociologia, começaram ainda muito próximo da chamada abolição. Mas os autores daquela época, embora percebessem o fim da escravidão como um divisor de águas, davam ao escravizado, na hierarquia teórica, o mesmo lugar subordinado que na hierarquia social, e colocavam por motivos ideológicos a classe senhorial no centro do seu estudo. Então, essa leitura que ele faz já cria um novo paradigma para interpretar, e ele faz uma crítica contundente a diversos autores que o antecederam. Então, os negros estavam numa condição subalternizada na sociedade. Então, eles tinham, dentro da sociedade, eles tinham um papel.
Agora, o fato de estar numa condição subalternizada da sociedade não significa que ele deve ser tratado a partir a teoria sobre a interpretação do Brasil deve colocá-lo na mesma condição subalterna enquanto hierarquia teórica. Então, o papel que o escravizado tem e o senhor tem são diferenciados em determinados momentos. O escravizado ou aquele que está subalternizado numa sociedade pode ter um papel no desenvolvimento da história e, portanto, na construção da própria teoria, um papel preponderante que não deve coincidir necessariamente com o seu papel subordinado na sociedade. As elaborações teóricas que tiveram, segundo Gorender, e que ele refuta, é que os autores eles hierarquizaram a teoria da mesma forma como existia uma hierarquia na sociedade. Então eles davam ao escravizado na hierarquia teórica o mesmo lugar subordinado que da hierarquia social e colocavam também, por motivos ideológicos, a classe senhorial no centro de seu estudo. Então, como se os grandes protagonistas da história fossem os senhores, o que tem muito a ver com aquela história episódica que nós nos referimos lá na primeira aula, que é aquela história dos príncipes, dos reis, dos generais, como se quem tivesse construído a história seriam só aqueles que têm um grande poder econômico, um grande poder político. No caso do Brasil, no caso desses autores que antecederam o Gorender, segundo eles cometiam esse erro que dava uma importância muito grande ao indivíduo que tinha o poder econômico e, portanto, poder político, em detrimento da importância que deveria dar a outros setores, a outros grupos sociais que não tinham poder econômico, não tinham poder político, mas eram protagonistas da construção da história a partir do momento que se movimentavam em determinados momentos para tensionar essa sociedade e provocar mudanças, ou em outros momentos até se acomodavam a essa sociedade. Assim também como o comportamento econômico desses grupos oprimidos, que na condição de consumidores ou não, na condição de produção de riqueza ou não, independente dessa riqueza ser apropriada por eles. Então ele cria outras categorias e se insurge contra aquela leitura, contra aquela interpretação conservadora e que, portanto, discriminatória que os autores que o antecederam, alguns dos autores que o antecederam, desenvolveram.